Então a gente vai iniciar a gravação aqui, tá? Isso, pode gravar aí. Não faz careta aí. Uma boa tarde a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Urbanismo. Registro a presença dos membros da comissão, vereadores Humberto Carlos Santos, Matheus Genice e Pedro Paulo da Silva. Também registro a presença dos representantes do Poder Executivo. Fernanda Malman, Procuradoria, se encontra? Procuradoria-Geral do Município, Juliana Figueiredo, Secretária Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Regularização Fundiária, Gabriela Santos, diretora de Mobilidade, Eduardo Nunes, engenheiro da CEURF, Itamar Pacheco, com cidade, alguém que eu não falei? Vereador Tiago, Tailu, diretora de Planejamento, Vitor, assessor, vereador Henrique. Passamos então à discussão do projeto de lei complementar número 591/2024, que altera, inclui e revoga dispositivos da lei complementar número 3.968, de 14 de outubro de 2011, que institui o regimento urbanístico municipal e dá outras providências. Solicito à servidora Tatiana de Bona a apresentação do projeto de lei. Parágrafo 4, né? Submetem as disposições elencadas no artigo, seguindo campeão, de urbana, rodovia consolidada, ou em via consolidada, ou ainda em via de municipal, cujo limite federado ficarão preferencialmente habitadas em Som novos. deles não está passando som para nós aqui. Som da Tata aqui não está passando nada aqui. Você está desligado, Dani. Manda ligar pelo ali. Da Tata aí não está funcionando nada aí da Tata aí. Ô, Matheus. O microfone Tá me aqui. ouvindo, Matheus? Peraí. Parágrafo 5º. Para as vias anteriores não previstas na nota fotocarta digital municipal de 2014, bastará a declaração do técnico responsável pelo levantamento de que respeitou a caixa da via, podendo o município consolidar a metragem por meio de nova fotocarta ou medição em loco, sempre respeitando a via consolidada. O projeto também ele revoga o artigo 47, artigo 47 e o seguinte: os projetos de licenciamento de imóvel localizado em desenvolvimento social deverão destinar áreas públicas para adequação do existente ao parágrafo 1º. As áreas públicas destinadas à adequação do sistema viário serão informadas pelo órgão municipal responsável pelo controle urbanístico das diretrizes urbanísticas, mediante o estabelecimento do plano de alinhamento específico da via. E parágrafo 2º, as áreas públicas do sistema viário constituem-se em equipamento urbano, passando ao domínio do município sem ônus para este. Então, o projeto ele está suprimindo este artigo da lei do regime urbanístico. O projeto também altera o artigo 123. Ele tem uma redação, só precisa ter uma nova redação. Então, a nova redação é: em qualquer intervenção urbanística, tem que ser especialmente nas atividades diárias, consistórios, o capião e demais, ante o interesse público relevante. Parágrafo único. As intervenções urbanísticas do que trata o caput deste artigo, decorrente de imóveis localizados em via sob a designação de denominação social,
será observado o disposto no artigo 18 desta lei, além das demais disposições aplicáveis. Então, o artigo 18 era nos parágrafos 4 e 5, antes a gente tinha o artigo 17, a necessidade de além disso, o projeto no anexo que fala, né, sobre os conceitos, assim, conceituação, ele inclui uma explicação do que seria área consolidada, que é área incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou plano municipal específico, com sistema viário implantado, organizada em quadras e que é A, drenagem de águas pluviais, B, sistema sanitário, C, abastecimento de água potável, D, distribuição de energia elétrica e E, de limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Com as alterações na lei. Eduardo. Quero deixar a palavra. Aí. Então, não dá para nada aqui. Vamos no carro então. Veio para o nosso Pedro conseguir. Não sei o que você vai dar. Eu queria, né? Boa tarde a todos. Uma certa surpresa, e como mexe no regime urbanístico ali, né? A gente fica bem preocupado. Mas como foi levantado nessa carta, né? O objetivo daquilo ali era para melhorar hoje o sistema né, de uso capião, né? Pessoal, principalmente nas áreas consolidadas, que a gente já tem lei aqui na casa, justamente para facilitar nesse segmento. Mas a gente está vendo gerar alguns problemas. E então nada mais justo trazer vocês aqui. O Eduardo tem bastante experiência, né? Para ver se a gente consegue, né, ter um consenso, né? As áreas consolidadas ali, até estou achando ali que era 6 itens, a área consolidada tem 5, está faltando ali o receito. A gente uma vez incluiu, mas no total a gente queria saber se isso vai dar algum prejuízo para a gestão pública. Eu queria agradecer por vocês chamarem todos nós aqui, tanto os técnicos, a Gabi também é da mobilidade, a gente está fazendo o plano de mobilidade, então isso também envolve toda a secretaria, né? A parte também de uso capião, de aprovação de projeto. Então, eu queria agradecer vocês por terem, né, nos chamado para essa conversa, porque essas mudanças no regime urbanístico alteram, sim, e tem bastante significado. Algumas alterações ali têm bastante significado. É como você falou, o Eduardo já tem bastante experiência, então ele vai falar para nós um pouco sobre a parte técnica, né, do que isso pode ou não, as alterações, do que pode ou não influenciar, o que pode prejudicar ou não, e a gente tentar juntos, né, o máximo possível que atenda tanto o pessoal, não só os advogados, mas também parte dos engenheiros, topógrafos, para que a gente consiga, porque eu sei que eles também estão com essa lei há um tempo para que seja aprovado, né? Então que a gente tenha um consenso para ser bom tanto para o município quanto para os contribuintes e os profissionais. Vou deixar a palavra para o Eduardo para nós conversar sobre. Então, boa noite a todos. A gente apresenta o trabalho de vocês aqui na Câmara, todas as propostas, a gente recebe por e-mail, na minha, na hora. Então, essa aqui é uma proposta que ela foi apresentada há um tempo atrás, depois ela teve um arquivamento, né, no período, foi mandado para a Concidade, teve uma reunião da Concidade, onde o autor da lei se encontrava, o vereador Eduardo, mais alguns representantes, advogados, e a gente chegou a uma discussão lá na época, já no conselho, dizendo que a gente tinha preocupação, porque tem alguma dessas ruas aí que ela não tem parâmetro mínimo nenhum, né? Não é a questão, a gente sabe que houve alguns pedidos, como a gente estava aplicando a lei do regime urbanístico para esse tipo de rua, que, no meu visão, também não estava correto, porque a gente sabe que o regime urbanístico ele é feito para novos parcelamentos de solo, novos loteamentos, e aí, às vezes, eles estavam interpretando algumas ruas dessas como vias arteriais, coletoras, que tinham uma largura muito excessiva, e aí realmente o recuo era muito grande.
que eram dados, então gerava alguns problemas. A gente também entendia isso, que precisava ajustar. Só que a gente também não pode simplesmente, fica como está a rua, porque tem rua dessa aí que não passa dois carros, que dificilmente vai ter uma questão de segurança, de acessibilidade. Então, tem que se ter um cuidado que tem um parâmetro mínimo, né, de adequação. Porque a gente sabe que esse tipo de rua, ela nasceu no parcelamento irregular de solo. No parcelamento irregular de solo, há uma sonegação de áreas públicas. É uma sonegação de área institucional, uma sonegação de áreas verdes, e também a via. Então, quando se dá o parecer dizendo que ele está adentrando a via, que é uma área pública, é nesse sentido. Houve uma sonegação. Quer dizer que foi o cara que é o dono hoje que está dentro do sapião. Mas alguém sonegou e, possivelmente, aquilo ali era a área que deveria ter sido cumprida. Então, a gente tem que lembrar que o direito de posse, o direito de propriedade, ele não prevalece em cima do direito da função social da propriedade, que é estabelecido na Constituição Federal e também no Estatuto das Cidades. Então, esse tipo de sentido aqui pode até mesmo ter constitucionalidade na lei. E tem que ver essa questão. Porque simplesmente sem ter os parâmetros mínimos vai trazer problema social para nós. O parâmetro mínimo ele teria que ser estabelecido aqui, em cima do uso da região, do zonamento do plano diretor. Por exemplo, se eu vou pegar uma rua dessa para estabelecer e ela estiver dentro do zonamento de adensamento, que é onde constrói em grande quantidade, vai gerar um problema muito grande para o município no futuro. Né? Se ela vai numa área de qualificação ambiental, que é o que está se propondo nova agora, tipo as regiões de Ibiraquera, que tem muito rua dessa, aí tudo bem, ela tem que ter pode ter um parâmetro menor, porque as construções são menores, né, do que uma região mais adensada como uma central. Então, por isso que é a nossa preocupação, eu acho que deveria estabelecer, reduzir, permitir, no caso, que a gente use uns parâmetros menores do que estava lá no regime urbanístico, mas estabelecer um parâmetro mínimo. Né? Então, teria que melhorar um pouco a questão. A gente até conversou com o autor, o vereador Eduardo, teve eu e o presidente do Conselho Vitor conversando com ele, ele disse, não, a gente está aberto. Na verdade, ele disse assim, o problema é que muitas vezes dizem, tem um problema e ninguém quer resolver. Então, ele disse assim, o projeto foi no sentido de tentar resolver, para as pessoas se mexer e chegar num meio termo, né? Então, aí a gente se quantificou, eu disse para ele, a gente estudar uma maneira de melhorar e a gente tem uma proposta apresentada, no caso, estabelecendo um regramento mínimo, até que possa ser, de repente, até regrado depois do decreto, fica mais fácil a gente adaptar. Se não for funcionando, a gente vai tentando melhorar até chegar a esse meio termo, mas a lei abriria já a brecha para não seguir o que está no regime, só que tendo que ter um regramento mínimo depois posterior. Então, a gente fez uma proposta que não altera tanto. Por exemplo, assim, tem alguns itens também da legislação que teria que ver, porque fala muito da autofoto de 2014, mas a gente lá na denominação social, a gente já puxou para 2016. Então, ela já vai dar conflito entre as duas. Tem que editar. A prefeitura pode utilizar a ordem da carta, que ela tem, trabalho contratado, mas também está consolidado até dezembro de 2020. Também tem uma questão ali que a área urbana consolidada ela não está com a mesma definição da lei federal. Se ajustar com a lei federal. Tem que adequar a própria a questão do artigo 47, que foi uma recomendação do Ministério Público revogar, é porque ele estabelecia que em desmembramento tu não poderia pedir o recuo. Porque não pode fazer melhoramento viário no não poderia pedir recuo dizendo que é viário, mas eu poderia pedir doação viária. Isso no nosso desmembramento no passado pedia até 10%, né? Mas esse recuo, eu não estou entendendo de recuo isso. Não é recuo da edificação. Não, geralmente, assim, a grande maioria das vezes, esse recuo é o tamanho da calçada. Na grande maioria das vezes. Com raras exceções, quando se pegar uma rua, dizia que era coletora, arterial, aí era muito. Mas a grande maioria das vezes não passava 1, 2 metros, que é a calçada. Que é a segurança do próprio morador pegar naquela rua, assim, daqui a pouco... Que é o que a gente está com problema hoje no município, vai calçar uma rua, bota lá uma pista de rolamento de 7 metros e não tem calçada. Foi uma preocupação que a gente mostrou para o vereador Eduardo. Vereador, nós vamos entrar num ciclo vicioso, porque daqui a pouco, se não querer calçar uma rua daquela, e nós, os engenheiros, não vamos conseguir fazer uma RT de um projeto dizendo que tem acessibilidade naquela rua. Porque agora nós somos obrigados a dizer se tem acessibilidade ou não na RT. Né? E aí, daqui a pouco, vão dizer, não, os engenheiros não querem calçar. Não é a questão de responsabilidade nossa civil e criminal também. Então, tem que entender que se não tiver um mínimo de parâmetro, pelo menos que passa um carro e tem as duas calçadas,
né? Uma rua que dê para fazer uma única, uma coisa. Mas Nós não vamos conseguir falar fazer. disso, Eduardo, eu acho que é tentar resolver essas ruas, né, que estão ali. E justamente porque o REURB está funcionando, né? Eu quero saber isso. Não pode. E a questão. A lei é estabelecida por dois. Pessoal, é o seguinte: é simples. Tivemos uma reunião lá, os profissionais estávamos lá, e eu pergunto o seguinte: uma rua João de Carvalho, eles pedem lá 18 metros e vem um parecer jurídico dizendo que o morador sonegou, o cara comprou, o cara sonegou a rua. Sabe a rua João de Carvalho ali? Vocês sabem ali a principal Nova Brasília? Leva pro cemitério. Ali, leva o cemitério? O cara quer fazer ali, construiu, coisa de 30, 50, aquela rua tem 80 anos. O cara construiu, o cara quer fazer uso do capião. E vem dizendo que a pessoa sonegou. Ele não vai conseguir regularizar. Porque futuramente vai ter que o quê? Duplicar. A senhora estava lá na reunião, não foi? A pessoa vai ter que duplicar. Concorda, engenheiro Eduardo? Esses são os casos que eles Daí vamos supor, coletora. os caras querem duplicar, vamos supor. A prefeitura vai ter que o quê? Vai ter que indenizar, ok? Se hoje a João de Carvalho quiser arrancar qualquer rua, até rua sem saída, ou vocês lá, não sei que é o pessoal lá que está, estão dizendo que estão sonegando. Daí vamos supor, mas já foi feito há 10, 15, 30, 40 anos atrás. Como é que nós, porque vereador faz lei e a prefeitura o que começa a executar a lei? O problema é que tem muitos pessoal da prefeitura lá, os funcionários públicos, que eles começam a interpretar de cada pensamento. Agora eu pergunto para vocês, uma rua consolidada de 100 anos, a pessoa vai entrar com o capião, vai ter que recuar para regularizar na metade do terreno. A culpa é de quem? A pessoa não vai conseguir regularizar nos capião. Mas na REURB regulariza. Não pode mudar esse marco regulatório. Vai dar esse transtorno gigante para a prefeitura. Não, Mas esse não é nem vereador, nosso... é o que eu estou falando. Esses casos, que aí ele está classificando ela como coletora, dando uma largura excessiva. É isso aí. Mas esse Esse caso não queremos resolver. Como a gente foi lá, a gente chega lá. Cada 500 metros, O que hoje na lei a gente achou que ficou fora foi o quê? Todas as ruas a gente considerar o que tiver em loco. Então, vamos por essas que já são consolidadas, é algo que realmente está sendo proposto pelo município, é algo que não... 18 metros, às vezes na Avenida Central do Rosa, 20 metros. No Rosa, na esquerda do Rosa, lá que eles falam para aquelas pousadas. Daí a pessoa quer regularizar lá, não vai conseguir. Exato, isso a gente quer regulamentar por aqui. A questão é servidões que hoje não têm totalmente a consolidação, que é possível o alargamento, se a gente aprovar hoje do jeito proposto, vai ficar consolidado do jeito que ela está consolidada anterior a 2016? Ou são novas? Porque se forem novas, As novas não dá. É até 2016 a gente quer o marco. Não, eu sei. Agora, isso que eu estou dizendo, isso tem uma servidão lá, que ela já é posterior ao marco da REURB. Ok? A gente conversou sem saída aqui. Ele quer regularizar o terreno, não consegue, porque aqui tem pique 12, aqui não vai. Sem saída. Daí, se a rua tem 3 metros, mas em 2014, 2013, foi para regularizar. Daí, 2016, daí, no caso, vocês não querem dar opção nenhuma. E tem, vamos supor, na subida. A gente fez uma... Não vai pedir 12 para esse caso aí. Mas a casa já está construída, Eduardo. Como é que a gente faz? Aí a gente tem que ver até o problema. Esse é um problema já muito antigo, né? Essa nova gestão nem começou a pegar. Cai na cabeça dos caras. Não. Tu eu deixo. Isso que a lei tem que prever um regramento, entendeu? A gente tem que criar um regramento. A gente fez uma proposta de alteração do projeto, melhorar o projeto, e permitir ainda um regramento por decreto. E a gente já fez uma minuta do decreto, para todo mundo já ter ciência do que é. Entendeu? Para todo mundo poder entender. Eu vou apresentar para os profissionais, Consegue colocar ali, Eduardo? do município que está com o nosso recurso. Consegue conectar? Então lá, os profissionais que estão ali batendo as leis, estão ferrados.
Eu acho que a lentidão do poder público, não estou dizendo dessa gestão, acabou criando essa subterfúgio aqui para poder dar mais. Quem pode ter louco, não um cara que está Não, hoje. foi o Dom Pedro I, em 1872. Então, pessoal, e se for na Rio, pode. Não, a Rio entra no mesmo. Na lei, ela vai entrar os dois nesse caso. A gente tem que fazer essas coisas para andar, porque a gente não pode ficar refém de uma casa de 2 ou 3 funcionários. Quer dar um... Não? São poder estar representando, porque essa análise foi antecipada já para hoje, poder logo aqui, no sentido de poder entender, né? A visão dentro dessa revisão geral aí do plano diretor, eu acredito que muitas das principais leis elas vão ter que ser adequadas também. O regime vai Assim, quando um processo de reúbe é analisado pela prefeitura ou do lar legal que passa por ali também, ele tem que ser adequado também à legislação maior, né? A consolidado, tipo o tomateiro, que foi dada a matrícula agora para o tomateiro. É um exemplo. Desculpa, É um exemplo bem emblemático. Assim. Pô, tem um tomateiro. Está consolidado, beleza, está consolidado. Foi entregue as matrículas agora. Ali internamente dentro, beleza, consolida como está, porque não vai atrapalhar tanto, porque é questões internas ali do núcleo. Mas aquela rua da frente, que liga a João Silvério de Araújo, que vai sair lá na SC 437, no Brasília. Aquela é uma via principal para a mobilidade. E aquilo ali não vai demorar muito, vai ser pavimentado, vai ser alargado, porque o trânsito vai exigir isso, já está exigindo. É a casa do seu filho, que é bem na Então, isso assim, cada bairro, nós temos 30 bairros. Todos os bairros, nós temos as vias principais, e a gente tem que prever essa possibilidade de um alargamento em seguida, porque vai ser necessário. Diferentemente de outras que podem ficar consolidadas como está, não vai atrapalhar tanto, porque hoje já tem, né? Às vezes faz um passeio só num lado, né? Cidade, beleza? Então, eu acho que esses ajustes a gente tem que... E a lei é meio seca. A lei ela foi proposta assim, meio seca, meio estanque. Eu acho que a gente não pode ser assim. Ela tem que ter essa flexibilidade, porque nós temos que pensar... Vamos supor, se em qualquer via tiver um alargamento, a prefeitura precisar fazer uma duplicação, um alargamento de via, vai ter que o quê? Vai ter que onerar o pessoal. Não vai ter que ser isso. E para onerar o pessoal, não tem uma estrutura pública, o terreno pode pagar eles de qualquer jeito. Não, tem que... E daí que não consegue fazer uso do capião, que não tem a regulamentação de 2016 ali. Como é que fica? O grande problema foi que, na realidade, esse problema foi tratado com a barriga durante o Dorvalino começou a fazer isso. Porque há 5 anos atrás, o problema começou há 5 anos atrás. Como está sendo aplicado, eu também sou contra. Minha preocupação é assim, ser de qualquer jeito. Como eu te falei, a gente tem que pensar no coletivo. Porque às vezes a gente quer resolver o problema e esquece assim, pô, amanhã pode ser o meu filho que está numa casa lá numa ponta de uma rua dessa, passando mal e a ambulância não consegue entrar. E aí eu vou pensar 2 vezes e achar... consolidado, não é os novos, eu estou falando assim, mas consolidado. Como é que tem 3 metros, mas já tem casa, já tem tudo. Aí o que a prefeitura vai fazer? A desapropriação indireta, que é feita de forma administrativa, ela não é irregular. Entendeu? E tanto que no parecer do Ministério Público contra o artigo 47, eles tentaram bater nisso e o Centro de Apoio disse que não é irregular. A questão foi, ela era irregular, quer dizer, num desmembramento que é para a rua, porque daí está modificando a rua, aí é um loteamento. Entendeu? O que nós estamos tendo hoje, por exemplo, um caso está acontecendo muito agora. O cara vai fazer um loteamento, está de frente com uma rua dessa, ele sabe que aí no loteamento eu vou poder pedir o recuo. O que eles estão fazendo? Eles estão entrando primeiro, desmembrando toda a frente. Tá? Fazer o loteamento atrás. Já burlando, entendeu a questão? Então a gente tem que ver essas coisas também, porque senão daqui a pouco a gente não consegue resolver nada. Lá do Mirim lá. Eu acredito assim, o vereador, se o senhor vê o que a gente propõe aqui, vai melhorar muito a situação. Porque às vezes vai ser os profissionais, novamente com a secretária, novamente com o prefeito, com todos os profissionais lá, que estão sofrendo porque numa reunião pode. No uso capião não pode.
só quero que vocês entendam que do jeito que a prefeitura está pegando hoje, vocês estão acabando com a população. Está empurrando para a legalidade. Vocês estão acabando, porque se tem uma rua consolidada de 40, 60 anos, vocês estão usurpando o espaço. Como usurpando? Se já tem uma rua, pô, fazer 40 anos. A minha mãe mora 45 anos lá. O termo utilizado não é o que está nos pareceres técnicos. É o Junito que bota em cima. Então, usurpando, subtraindo. A gente só fala que seria o alargamento necessário. Não, o parecido de tá usurpando, subtraindo, sei lá. O termo que a gente usa. Cara, isso aí, olha. Não deu? É sonegando. Sonegando, você está sonegando, pai. Já vai. A preocupação é essa, que nós, vereadores, nós criamos leis para o poder público, o executivo fazer. Qual o vereador? O vereador não pode executar. Mas nós criamos a lei para quê? Para casa ao lado. Como é que é, senhor Elígio? Criamos leis para casa ao lado. Fazer elas. Agora a gente não pode, é o seguinte, tem uma lei onde cada cabeça lá dentro pensa diferente. A gente viu, a gente encheu lá aquele dia a casa, a gente fez uma reunião antes e você não pôde ir, junto com o prefeito só. Aí depois o prefeito gostou, mandou, ó, vai lá, a gente encheu a casa, as classes profissionais lá, tudo sofrendo. Não sei se vocês estavam, vocês foram. Convidado vocês também. Na rua dos Reis, na família ali, o cara quer fazer um uso capião, deixar a casa com uma tribo bonitinha, não pode, porque vai até no meio da terra. Os Reis, então, você não passou aí. E agora? Não, cabia. Para ti? Encaminha para o Eduardo. O grande problema é as coisas consolidadas e a galera quer fazer os capiões, não dá. E Ibituba está passando só para ver o serviço. Tu chega naquela prefeitura, não, é REUR. Está sendo tudo lá. Então, ou seja, vai regularizar errado a mesma coisa. Assim, aqui não sei qual que é a senha. O pessoal chega e fala, não dá, faz REUR, não dá, faz REUR, não dá, faz REUR. Não, o Eduardo está dizendo que pode. Não, mas Mas eu entendi a colocação. Não querem que o município não quer, o município como executivo, que efetivamente, como falou, 3 metros lá, deixar 3 metros. Tem que deixar. Qual a ação que vai estragar? Qual? Tem uma. Não, basicamente eu até falei isso na reunião. Faz um compartilhado com esse projeto, a própria análise do decreto, fica mais fácil, que ali vai ser para futuro melhoramento viário. Porque qual o entendimento que vai acontecer? Mas se a casa já está construída. Mas ele tem um recuo de jardim. Vamos supor, a gente calçou uma rua. Agora, a rua foi com 6, chegou lá num abençoado que tinha recuo de jardim, ele não quis dar, ficou com 4. É viável isso? Ficou, o meu pai ficou 6, chegou lá no final, ficou 4. A rua foi. Mas o pessoal do município, os engenheiros foram, notificaram, a prefeitura poderia. O decreto administrativo. Exato. Mas não fizeram, por quê? Porque queriam terminar a obra, terminar. É próprio executivo. Pois é, mas o que você acha? Apropria falar que Mas o que a via de um de jardim, não é que a gente vai derrubar a casa da pessoa. Vai lá que tinha profissionais reclamantes. E o pagamento? Aí paga o quê? Mas eu A reclamação dele. A desapropriação. Vocês devem. Agora a execução da. A gente está falando colocar que é possível. Eu pego vocês e logo, pessoal. Esse cara aqui não tem recuo de jardim. Não tem recuo de jardim. Por quê? Por causa, arruma lá no seu síndico. Vocês conhecem o síndico? Candidato a vereador agora vez? Seu Elite.
Seu Siri, que mora na principal, Sei. a casa dele não tem recurso de jardim. E se ele quiser hoje, já, o seu Siri tem quanto? Quase 100 anos. Ô, meu filho. Não. Agora, o que a senhora vai fazer? Eu não conheço onde que é, mas Não, qual é a mas a situação é quase que a gente estrada. É da João. Na situação aqui do CTG lá. O que a senhora faria? Negaria? Derrubar a casa. Ou ele tem que derrubar a casa para fazer de novo? Uma casa de 40 anos. Nós estamos falando em locais, vereador, que é possível o largamento, entendeu? Em caso de que não é possível, ele botou ali esse problema aqui. O Eduardo tá deixando a gente. Eduardo, só pra fechar aí. Não fazer. Cada um tem Relator é o um senhor. jeito. Aí vai dizer assim, não, dessa forma aqui. Como é que vai ser? Aquela ali, aquela ali, tem para mim, seu mundo vai pensar, não, isso não está acontecendo. Ok? E o que começa a usar tudo? Ó, pessoal, o Eduardo vai apresentar pra gente ali, tá? Não, mas na série falando. Agora. Fala, Eduardo Nunes. Pode ir. Não abriu lá. O português lá vai subtraindo um pouco. Vamos lá, o vereador. Vai. Fala, Eduardo. Então, na realidade, a gente modificaria um pouco a emenda, porque daí a gente não trataria somente das alterações, mas também das diretrizes para melhoramento viário, né? Das vias existentes, com essa preocupação mínima, pelo menos. Então, os artigos que ele incluiu ali, o artigo 4º da lei, ficaria assim: a flexibilização das metragens mínimas previstas nesse artigo poderão ser admitidas excepcionalmente para fins de regulação fundiária, uso capião e licenciamento de obra, desde que a via esteja em situação de área urbana consolidada e seja comprovadamente de difícil reversão. Haja parecer técnico da autoridade urbanística do município atestando a viabilidade e permanência das metragens atuais da via. Seja assegurado a segurança viária, a acessibilidade e o interesse público local. Aí o quinto. O 3 já fica meio complicado. Não, mas aí assim, só um pouquinho, Eduardo. O vereador. Difícil reversão. A pessoa está colada com a casa. Nós não vamos desmanchar a casa da pessoa, entende? E também tem ruas que é difícil de reversão, vamos supor. Por exemplo, está sendo pavimentada uma rua no Campestre lá, ok? A rua lá, ela vai... Das crianças lá, outras crianças ficou famoso daquele cão que não fazia lá, uma das crianças. Tem um trecho ali que teve 4 metros, foram obrigados a fazer sentido único, não foi? Então, isso que eu estou dizendo. Criou um sistema para que a população seja atendida. Daí, se dizer, não vou mais valorizar porque não passa 2 carros. O que acontece? Deixa o pessoal na lama, no esgoto. Mas aí, Quando a via não estiver prevista na Ortofoto Digital Municipal, a apresentação de declaração técnica profissional legalmente habilitado, contendo o levantamento topográfico, melhor descritivo e bloqueio de georreferenciado, poderá ser aceito, desde que homologado pelo órgão municipal, que poderá realizar vistoria no local para validar as informações. O município poderá admitir termo de compromisso para adequação de via, determinando prazo, então não necessariamente precisa que recue o muro, se tiver muro lá, a gente faz um termo de compromisso, no dia que for fazer, está firmado. No dia que for fazer o alagamento, E já sabe que vai isso. Com prazo determinado, inclusive com condições para aprovação do projeto, desde que não comprometa o interesse público, a modalidade local e a segurança da vizinhança. Fica vedada a aplicação da flexibilização dos artigos 4 a 6 em vias localizadas em área de risco, geodésico, ambiental, sanitário, inserção em área de preservação, salvo se houver laudo específico autorizando da autoridade competente. Isso aqui é mais para daqui a pouco o Ministério Público não vir para cima da gente que botou ruim em qualquer lugar. Tá? Mas aquele problema, o item 3, né?
do artigo 4º. Não, o item 3 ali, ó. Eu penso que pode dar uma dupla interpretação, principalmente em ruas estreitas, né? Seja assegurada a segurança viária. Eu posso dizer que é seguro, o outro pode dizer que não é seguro. Não, mas aí, isso aqui é definição geral. Depois a lei vai regrando, né? Sim. Isso é definição geral. Aí você tem Mas é A questão do parágrafo 3 aqui, que alterou o 23, mantém o mesmo que o vereador propôs, né? Que é flexibilizar. A área urbana consolidada aqui, o que a gente fez? A gente só ajustou para a definição da lei federal, né? Na via consolidada, a gente botou que a implantação do igual, só que tem que estar na malha viária do município, né? Ter no mínimo 6 metros ou largura que garanta trânsito de veículo de emergência, ou traçado mínimo 5 anos. Aí aqui permite até que nós peguemos umas ruas que foi aberta depois da 2014, entendeu? Botamos até 5 anos atrás já. Na questão do artigo 47, a gente propôs uma nova redação. Os projetos de desmembramento ou regulação de vias não reconhecidos oficialmente poderão prever medidas compensatórias urbanísticas, como a adoção de área pública, recurso obrigatório não edificante, que é os casos que a gente não vai pedir para tirar mata, só vai dizer que é não edificante, ou a implantação da calçada, que geralmente é o que falta, né? Porque daí nós vamos fazer o projeto da obra, chegar lá, o cara não quer ecoar 1 metro para construir a calçada. E aí tranca todas as nossas obras, nada anda, né? Depois, a gente aproveitou que ia mexer nisso e está dando um conflito lá na secretaria com relação ao desmembramento e pedir diretrizes. Porque a diretriz ficou um documento inóculo lá dentro. Isso aí é um cão, né? Então, a gente aproveitamos já, né? A gente já botou aqui que agora fica dispensado para desmembramento, ficando somente para loteamento e condomínio. Isso. Tá? Porque Depois, estava o Eles estão pedindo que estava na. município deverá manter... Aí aqui a questão aqui do artigo 7 é a questão de transparência, né? De publicidade. Então, o município tem que ter um cadastro dessas vias que estão sendo reconhecidas, o levantamento georreferenciado e através do status, dizendo que status que ela está de regularização. Tá? E depois, as definições dessa lei serão regulamentadas por decreto em 90 dias, com os procedimentos de análise desse pedido de reconhecimento de vias, os parâmetros mínimos de cada zona, então, dependendo de cada zona do plano diretor, vai ter um parâmetro mínimo de via, como a gente falou, e os critérios técnicos urbanísticos para aceitação das vias. Isso ficaria no projeto de lei. Aí nós fizemos uma proposta já de... Ali como é que é ali? Por aí. Essa aqui? Procedimentos ali. De análise do... Porque o cara vai pedir uma rua que não está reconhecida, aí ele vai entrar lá, nós temos que descrever como é que vai ser esse procedimento, para não ficar um negócio, como tu disse, cai na mão de um B, C e ele acha X. Nós queremos que a coisa seja padronizada para qualquer técnico que vai avaliar já saiba, assim como o técnico de fora já saiba os procedimentos. Um tipo um checklist, já vem de... Por exemplo, assim, quando o cara vai entrar com os campeões, se eu tivesse lá dizendo que a rua mínima era 6, o cara já orienta o cliente dele, né? Já vamos botar o 6 aqui, que é o mínimo do município, mais o 12, mas vamos botar o 6, que o campeão passa e não tem contestação, não tem contestação. E ali, critérios técnicos e urbanísticos para aceitação de vias em áreas consolidadas. Aí vem aquela questão que a nossa secretária falou. Vamos supor, lá naquelas pousadinhas, tem quantos anos lá do Rosa? Uma ruazinha estreitinha ali. Para passar o carro, 2 carros, tem que dar Aí a pessoa quer fazer uso do capião ali, ok? E aí? Então, aí a gente vai precisar fazer o alargamento de via, se já é algo consolidado, não consolidado? Se tiver condições de... Legal que a rua tenha 6 metros de largura. Ok. Se a prefeitura for executar uma pavimentação, o ideal é que tivesse no mínimo 8, né? Vamos ter a rua Isaías ali da... Ela só vai... Para se poder fazer a calçada no mínimo no lado, entendeu? Então, assim, alguém requerer o uso do capião, então deixar... Porque a calçada também é obrigação do morador, né? Não é obrigação do poder público, é do morador. Mas é bom que tenha, no mínimo, espaço para fazer calçada, pelo menos. É igual uma coisa, senhor. Aquela rua que o senhor vai pavimentar, a gente sai da rua das crianças, pega a esquerda e depois vai ali no bairro do Lalau. Hilário Carvalho. Daí quando a gente desce ali, sai na Madeireira, aquela rua ali é estreitinha, né? Vai ter que ser sentido único, como vai ser feita da Vila Santo Antônio agora. Isso daí ali não vai ter, não vai dar para fazer calçada, nem passeio. Não pode. Isso aí a gente tem que ver, não legal, viabiliza a pavimentação. A nossa proposta aqui só vai ser inviável se tiver menos que 5.
Aí, se tiver mesmo que 5, ele tem que adequar pelo menos para 5, para poder fazer isso. Uma mão única e uma calçada. No mínimo, tem que ter os 5, né? Então, por exemplo, se ele tiver 3, ele vai ter que acordar no mínimo 5. Assim, ó, o pessoal da comissão aqui, né? Paulo, no meu entendimento ali, tá bonzinho. É aquilo que a gente queria, né? Mas, tu vice? Isso. Estou presente hoje. Estou presente o que acontece. Gostaria de estar levando essa proposta, no meu entendimento ali também está boa, como o Eduardo ali falou, para mostrar para as pessoas afetadas quem são os afetados. São os contribuintes que pagam o campo do nosso salário. Agora, é eles que estão ali trabalhando. Né? E como você deve ter clientes também lá na rua, né? Para também fazer. Então, a gente tem que fazer o quê? Gostaria de levar para eles, se vocês puderem deixar mais uma semana esse projeto. Até porque, se passar, eu vou pedir uma... Vamos ver o nosso governador? Bom, até porque é o seguinte, porque se vocês der continuidade, eu vou chegar, vou meter 10 emendas, que já está prontinho, né? Tá prazo para... Eu estava com o pessoal da Caixa Econômica do Paraguai, dizendo que aquelas moradias do Algarrobo de tocar. Tá. Depois a gente vai mandar. Vamos. Então, pessoal, o que acontece assim, o Eduardo, eu peço aí para o presidente aqui, ele deixar uma semana esse projeto. Gostaria que pudesse mandar para mim analisar, junto lá com o pessoal. Vou chamar aquela galera, qualquer coisa, eu chamo vocês, os técnicos, porque eles vão falar que tá bom. Porque eu não posso dizer sim ou não sem falar com a comunidade. Não, eu conversei com ele ontem, eu preparei de um dia para outro. Então, porque se aquela galera que foi lá naquele dia, se ele dizer para mim, Thiago, tá bom, eu sou a favor, porque eu não posso ser a favor ou contra, Humberto, se não tem aqui. Eu não sabia desse projeto de lei do Eduardo, eu subi foi quando? Na hora que o Vitor trouxe. Mas foi importante. Parágrafo interessante. Em áreas consolidadas, o órgão municipal de planejamento poderá admitir de forma excepcional justificada a adequação para menor ainda para outros resolver. Porque é um caso que tem que em casa. E aí não tem como eu fazer, aí deixa mudar. Tem que fazer. Tu entendeu, secretária? Tu entendeu bem o que o pessoal falou aquele dia lá? As ruazinhas, pequenininha, a galera não tem culpa. Se o pessoal quer pagar IPTU, o cara quer fazer, vai ter que fazer. Eu sei que tem gente na prefeitura que é contra, porque vai regularizar, não sei o quê. Pô, isso tudo aqui é invadido, Imbituba toda é invadida. Então, coisa de 60 anos atrás, 40 anos atrás, a gente pode fazer. Não, quem morava lá antes de ti? Quem morava lá antes de ti? É do Rio. Thiago, obrigado pela participação, tá? A gente vai pegar o... Tá bom? Pior que porque é advogado, nós tem quatro. Que ajudou ali, esqueci o nome dela. É só preciso. Thiago, a proposta juntando as duas. Vamos ver a galera que vai fazer. Fazer uma reunião. Mas aqui a gente propõe a gente entrega a... Não, vai passar para o autor depois. Agora passa pelo Eduardo. O Eduardo, falar com o Eduardo, o prefeito Eduardo Celular. Ele vê se o prefeito manda, se o Eduardo... Não vai para pauta agora, não. Vai ficar paradinho. Tá? Porque o nosso medo era o quê? Aprovar do jeito que ele mandaram. Não vai para pauta. Tá? Ele vai voltar para o Eduardo. O Eduardo Faustina, né? Vereador autor. Não, ela fica só aqui. A última. Na real, que daí com a alteração, aí ela volta para a CCJ, eu acho, né? Ela volta. Com as alterações, ela volta para a CCJ. Isso. Isso. Depois ela... Não, a gente faz todo o trabalho agora. A gente... Isso. Sim. É isso? Então tá. A gente agradece a presença de vocês, representante executivo. Mudou aí a administração, a gente quer só para conhecer o setor, né? A secretária conhece, você trabalha no jurídico? Da prefeitura? Como é que é o nome mesmo?
Fernanda. Fernanda. A Fernanda nos assessora na nossa. Ah, não, você tá. Eu sou diretora de planejamento urbano, Tailê. Ah, tá, de nome. Eu sou Gabriela, diretora de mobilidade e transporte público. Prazer, Eduardo. Eduardo. Vai ser Eduardo. Esse eu acho que é. Eita, também. A gente vai seguir com a nossa reunião. A gente agradece vocês pela participação. E apareçam sempre que a gente convidar. Estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada pelo espaço. Não, é isso, é isso. Eu acho que a conversa foi bem boa, bem produtiva. Executivo e legislativo estando conversando, Tá tudo certo. não chegando. Então tá certo, gente. Valeu, gente. Valeu. Tati, eu acho que aqui a questão da leitura do parecer, vamos deixar, né? Falou, Dudu? Vê se marca para cortar esse cabelo, tá feio, hein? Manda o projeto do Marquinhos, não quer mais soltar, vai só mirar. Manda o projeto do Marquinhos. Tem três projetos. Se quiser ler as emendas, eu faço um resumo rápido. Já me perdi todo aqui agora. Eu vi que falta até de. Aqui. Deu uma de volta. Passamos a discussão do projeto de lei 5.716, que insere os incisos 6 e 7 ao artigo 4º e altera o anexo 1 da lei número 3.825, de 27 de dezembro de 2010, que denomina vias no bairro Pais Leme, município de Imbituba e da outras providências. Ah, são 3, tá aqui. Que ela existia só na lei da Vila Santo Antônio, mas na verdade ela corta 3 bairros. Então a gente está modificando a lei do bairro da Vila Santo Antônio, do bairro Paz Leme, Vila Nova, para incluir seria a Rua DS Natureza, que não vai se chamar, mudando a nomenclatura dela, que vai ser Morro da Cruz. E lá em cima, no alto do morro, a rua sofre uma ramificação, então ela continua Morro da Antena e a outra ela vai ser chamada de Rua das Antenas. O Morro da Cruz vai até o final à direita. Legal? A estrada como abrange 3 bairros, para cada bairro. Isso. E no bairro Vila Santo Antônio, além de mudar a denominação da Rua Natureza para a Rua Morro da Cruz, ela está nominando uma nova via, que ainda não existia. Acabei com o meu futebol hoje. Vai, Danilo. 3 clientes me esperando na Armênia. Só barba e bigode. Não, né? Vai ganhar pagar a janta das crianças, né? O PLT pode excluir, né? Fica só os outros, tá? Só que O presidente Matheus está perguntando para a comissão se poderia votar na sexta-feira, na extraordinária, desses 3, porque a volta está batendo sexta. Vai ter o Regis, a Maia vai estar, vai ter 3 entregas de moções. Além mais. Botar essas aqui na extraordinária de sexta. Ah, tá, da sexta semana que vem. Isso. Vai ter uma extraordinária. até para a gente poder colocar a segunda votação da lei orgânica municipal, para que seja dentro do prazo, antes de botar o prazo para envio dos A extraordinária costuma vir bastante gente, não? O Thiago faz parte da comissão também, né? De dominação de bens. Não, eu faço parte, né? Elisa, Eduardo. E eu? Se vocês acham Eu só tenho uma votação rápida, eu acho que podia ser na segunda mesmo. Porque o pessoal estava avaliando isso aí. Pode não ser segunda, porque é votação rápida, sem discussão. Quem vai ler sou eu mesmo. Se faz um comentário só, depois tu vota os 3. Na extraordinária, vamos deixar as outras coisas. Nosso vale. Deixa eu botar o Vale. Nem taquinha. Eu já mudei e mandei para sexta-feira. Bota na inteligência artificial aqui, tá? Tá aqui. Faz isso por nós. Então, sai Tá, então não tem tanta urgência, porque não vamos então na segunda, é isso? Vai na segunda. Vai na segunda e só o outro que. Esse.
ainda vai ter que voltar para o CJ também. Não, esse ainda vai rodar um pouquinho. Tá, então assim, em resumo, esses 3 projetos, eles têm que acatar 2 leis. Uma lei que estabelece os critérios para a gente denominar vias, prédios públicos, que é a existência opa, a existência de histórico, quando tiver o homenageado, e a gente tem o histórico, tem a certidão de óbito, né? Temos os termos de viabilidade da Secretaria de Planejamento atestando que as ruas estão aptas a serem denominadas socialmente. Então, assim, o projeto está bem composto, tem toda a documentação, tem um histórico homenageado. Aí, não sei, só para a gente poder perguntar. Porque tem uma outra uma outra, tá? Hoje, Mas acho que tá tudo aqui, né, Tati? Que é o do Bruno hoje. É o pai do motorista, pai de Nazaré. Ah, tá. É o Geraldo, né? que o Bruno pediu para